Igreja amada, eu convido a tua preciosa atenção para lermos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Leremos dos versículos 18 até o 25. O Evangelho do Senhor, segundo Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. O servo do Senhor registrou assim que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. O título, obviamente, da minha meditação é Deus conosco. Deus conosco. Eu estava comentando com a Dante agora há pouco, que quando eu lia novamente esse texto, o que me deixou aqui fascinado é que o contexto em torno desta história mostra as pessoas envolvidas como conhecidas. Eram todos conhecidos ali, as pessoas se conheciam, as pessoas tinham caminhadas em comum, as suas rotinas eram conhecidas, elas estavam envoltas em seus dia a dia, assim como qualquer um de nós. E foi justamente neste contexto do dia a dia, de pessoas comuns, pessoas que estavam vivendo suas vidas, que Deus interferiu, bem no meio da história daquelas pessoas. Natal é uma época que todos nós falamos de presença. Me parece que é o assunto número 1 desta época, presença. Eu vivencio isso na minha casa e certamente vocês na casa de vocês. Quem vai estar na ceia? Quem deu o nome? Quem vai participar? O que nós vamos fazer? Um churrasco, uma maionese, um arroz de forno? Ou vamos fazer um junta, cada um traz um pratinho? O que vai ser feito na ceia? Mas quem vai estar na ceia? Aquela pessoa confirmou? Ela vai vir? E aquela sua tia, ela vem também? Quem não pôde vir? Quem que disse que não vai poder vir porque tinha um outro compromisso, teve algum problema? Depois que passa a noite da celebração em nossas casas, nós vamos verificar quem fez falta, quem nós queríamos que estivesse ali e que, por mais que nós queiramos, não estão e não estarão mais. Curioso é que no primeiro Natal, neste que eu li agora há pouco para vocês, do Evangelho de Mateus, foi exatamente isso que aconteceu. Deus resolveu tratar exatamente deste tema de presença.
e talvez com uma presença mais inusitada possível, embora aguardada, a presença do próprio Deus na rotina de uma família, mostrando que Deus não é um Deus distante que vive lá no céu, como nós e as crianças cantamos. Não é uma ideia bonita, não é sequer um assunto de discussão, mas é um Deus que chega, é um Deus que vem, é um Deus que se faz presente nos nossos momentos de rotina, como indivíduo, como grupo, como família. O Evangelho de Mateus apresenta para nós nessa noite um Natal não tão enfeitado quanto os nossos, com enfeites às vezes até excessivo, mas um Natal cheio de sentido, cheio de significado, cheio de mensagens. É Deus entrando na história por uma porta simples, pela porta mais inimaginável possível. É Deus entrando na história de uma família, é Deus entrando na história de um povo, é Deus entrando na história do mundo. Esse é a primeira percepção da nossa meditação. Quando Deus age, quando Deus vai fazer as suas coisas acontecerem, Ele costuma nos surpreender. Deus sempre nos surpreende, e surpreende as nossas expectativas, e surpreende sempre para cima, ainda que as nossas expectativas estejam dentro do padrão mais bem organizado que um ser humano possa fazer, daquele pseudo-controle que nós achamos que temos sobre as coisas. Quando nós pensamos que está tudo de determinada forma, surpreendentemente Deus vem, se manifesta, se coloca no meio daquela nossa situação e faz tudo acontecer, elevando o nível lá para cima. É isso que Mateus nos conta. O nascimento de Jesus a partir do ponto de vista do José. E aqui nós já temos um insight maravilhoso. José era um homem justo, o próprio texto bíblico diz isso, era um homem correto. E o fato de José, ter pensado em abandonar Maria, é porque, bem diferente dos nossos tempos, Maria e José ainda não tinham tido um contato físico mais íntimo. Por isso José sabia que aquela criança não era dele. E era tradição naquela sociedade, naquela época, que se a mulher engravidasse antes do casamento, e não necessariamente por conta da gravidez, mas a gravidez anunciaria que houve um relacionamento íntimo antes do casamento, ainda que seja com o noivo, essa mulher seria apedrejada em praça pública até a morte. A preocupação do José então era com isso. Se ele se mantivesse com ela, ela seria apedrejada, porque a gravidez ia começar a aparecer, não dá para disfarçar a gravidez, e aí as pessoas iam perceber, logo, obviamente, fariam as denúncias, e a jovem Maria seria então apedrejada até a morte. Para tentar prolongar esta inevitável sentença, é que José resolve então se afastar de madrugada sem que ninguém percebesse, pensando na integridade física da sua jovem noiva. José estava confuso. Quantas vezes nós homens ficamos confusos com os nossos relacionamentos, com os passos a seguir, com as coisas que temos que fazer, se estamos no caminho certo ou não? E como homens muito mal treinados, às vezes nós temos medo de retomar, nós temos medo de reiniciar uma caminhada, de reconsiderar algumas possibilidades, nós temos medo de mostrar fragilidade e ficamos confusos, como José estava confuso. O texto mostra a angústia de José, uma angústia silenciosa, e a sua decisão, cheia de misericórdia, mas equivocada, porque não foi uma decisão submetida ao aconselhamento de Deus. Não foi uma decisão onde ele buscou
a vontade de Deus para a sua vida. Foi a decisão do José, do homem José, que considerou o contexto imediato que ele estava vivenciando, e a partir dali ele tomou a decisão como indivíduo, como homem. É neste momento, quando nós alimentamos uma intimidade com Deus, e quando nesses momentos de intimidade nós nos afastamos daquilo que é a vontade de Deus, que de alguma forma Deus vai falar ao nosso coração, se nós mantivermos essa intimidade com Ele. Foi o que aconteceu com José. Deus falou com José, e o anjo explicou que aquela criança era do Espírito Santo, e que aquela criança deveria receber não só um lar, mas também um nome, Jesus, porque aquela criança salvaria a sua gente dos seus pecados. E Mateus faz questão de ligar isso que ele fala a José com a promessa antiga, de séculos e séculos, feita pelo profeta, que disse que a virgem daria à luz a uma criança e colocaria o nome nessa criança de Emanuel, que significa Deus conosco. Não é só um nascimento milagroso, não é sobre isso que nós estamos falando. É o cumprimento de uma promessa antiga, feita para pessoas cansadas de esperar. E se você se enquadra neste contexto, se você é uma pessoa cansada de esperar, essa promessa diz respeito a você também. A segunda percepção que eu tive deste texto é que o Natal nos ensina que Deus entra justamente nas situações para as quais nós não temos explicações. E Ele faz coisas que nós não entendemos, mas faz essas coisas sempre melhor. José nos representa bem, pelo menos a mim ele representa muito bem. Quantas pessoas das que estão aqui não subiram a este santuário hoje com perguntas que não têm resposta pronta? Quantas pessoas não entraram nesse santuário hoje tentando fazer planos para janeiro, tentando antecipar janeiro e experimentar janeiro para ver se as suas previsões, os seus projetos darão certo ou não? Eu penso até que um número bastante significativo de nós que estamos aqui está muito empenhado em fazer de 2026 um ano melhor. Essa é a intenção de todos nós. Até dos mais desesperançados esperam por um ano melhor. Quantas pessoas chegaram aqui sem encontrar resposta para questões familiares, e questões até simples, familiares simples, e não conseguem encontrar respostas, porque estão buscando essas respostas longe do Senhor. Hoje uma pessoa me mandou um vídeo falando disso, de buscas por respostas, mas sempre com referências humanas. Em nenhum momento a pessoa que estava ali apontando respostas para as dificuldades familiares lembrou do Criador. No meu conceito, quando nós buscamos na referência humana resposta para as nossas pendengas, eu costumo usar aquela expressão que são dois mancos querendo caminhar, um escorado no outro, logo os dois caem. O próprio Jesus fez essa advertência: como pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois? Então, quantos de nós aqui hoje não chegamos com esses problemas familiares encalacrados dentro do coração, buscando resposta, olhando para os lados e não encontrando resposta, e olhar para os lados não fará você encontrá-las. Figuradamente, olhe para cima. Quantos de nós não subimos a esta casa hoje com decisões difíceis para serem tomadas? Decisões que envolvem investimento financeiro, decisões que envolvem o futuro financeiro da família, o seu próprio futuro financeiro, mas também
Quantos de nós não chegamos aqui hoje com pecados pesando no coração? Pecados que trazem uma dificuldade até de serem confessados, de tão aprisionado ou aprisionada que a pessoa está na prática pecaminosa. E aí a pessoa tem que ir vivendo por aparência e mantendo as aparências como se não estivesse em pecado, inclusive frequentando igreja, naquela dicotomia entre parecer santo e viver uma vida mundana. Pessoas que talvez subiram a essa casa de oração hoje com muitos medos guardados, medo do que vão pensar, medo do que vão falar, medo do que vão encontrar, e aí isso traz para a gente uma angústia, uma ansiedade, que faz com que a gente fique paralisado por medos de coisas que sequer aconteceram, e que depois vão mostrar que a maioria das coisas das quais nós tínhamos grande medo sequer aconteceram. Uma vez, de forma muito pastoral e carinhosa, eu disse para uma pessoa que estava muito angustiada com alguma coisa que supostamente estava lá na frente, e quando a pessoa chegou por aquele momento e passou, nada do que ela temia aconteceu. E aí, pastoralmente, carinhosamente, com um sorrisinho maroto, eu perguntei para ela: e agora? O que você vai fazer com toda aquela ansiedade? O que você vai fazer com todo aquele medo que você sentiu? Às vezes nós podemos ter subido com esses sentimentos para esse culto, e o texto não diz, você não vai ler neste texto que o Mateus escreveu aqui, que José entendeu tudo. Vocês leram que José entendeu tudo direitinho, o que o anjo explicou? Não diz que ele entendeu, mas diz que ele obedeceu. Tem momento que você não precisa entender o que Deus quer para a tua vida, porque Deus ouve coisas que você não ouve, Deus enxerga coisas que você não está enxergando. Então, se não fosse por uma questão de fé, deveria ser por uma questão de inteligência. Obedeça à vontade de Deus para a tua vida. É isso que o texto bíblico também fala, que nós devemos conhecer a perfeita, santa, boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quando a palavra de Deus nos confronta com essas situações, mostrando que a gente não precisa entender tudo, mas a gente precisa obedecer, mostra que, como José, nós devemos confiar em Cristo, e confiar em Cristo não é entender cada detalhe, meus irmãos. Nós nunca vamos entender cada detalhe. O próprio apóstolo Paulo, talvez o mais estudioso de todos os discípulos, ele chegou um momento e disse: nós enxergamos agora como se fosse por um espelho turvo, porque os espelhos naquela época não eram limpinhos como o nosso, eram deformados, eram turvos. E ele diz: nós enxergamos como que por um espelho, mas chegará o dia em que nós enxergaremos tudo claramente. Então a questão de você confiar não é entender cada detalhe, é você, a partir de hoje, dar o próximo passo, mas dar o próximo passo certo, não segundo os seus padrões, não segundo os seus conceitos, mas obedecendo o que Deus, que conhece todas as circunstâncias do presente e do futuro, indica para você. Deus conosco significa que você não enfrenta as suas lutas sozinho. Não é verdadeira aquela frase que diz: sou eu por eu mesmo, se não fosse eu, coitado de mim. Não, você não está sozinho, por mais que você queira, com uma ridícula autocomiseração, entender que está sozinho. Não, você não está. Mesmo na tua rebeldia, Deus está do teu lado, cuidando da tua vida. O mais interessante é que Deus não espera você organizar a tua vida para agir. Deus não espera você consertar todas as coisas da sua vida para Ele interferir na tua vida. Não, Ele entra no meio do caos.
Ele entra na bagunça que a gente faz, e nesta bagunça ele começa ali a sua obra. É na bagunça da nossa vida que Deus se faz presente, que Deus se faz Emanuel, que Deus se faz Deus conosco, e a partir dali Ele começa a colocar ordem em todas as coisas. A terceira percepção é que a presença de Jesus não apenas nos conforta, não apenas acalanta o nosso coração, mas a presença de Jesus também transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida. Quando o anjo diz para José para dar um nome ao menino, tem um significado nisso. Precisaria o anjo mandar José dar o nome para a criança? Por que José tem que dar o nome para a criança se o anjo já tinha o nome pronto? Se o profeta já tinha o nome pronto? Por que o anjo precisa falar para José? José, quando essa criança nascer, você vai colocar o nome nessa criança. Por que às vezes o pastor brinca com os amigos da igreja? Eu digo assim, olha, tem que fazer a profissão de fé, vamos assumir esse relacionamento, né? Vamos passar no nome. É igual casar e juntar. Qual que é a diferença de casar? Até porque a lei reconhece que se você passou um fim de semana com a pessoa, você já tem que pagar pensão para ela. Então, não é mais fácil fazer tudo certinho? Não é mais fácil fazer tudo direitinho? Por que os pais precisam colocar nome nos filhos? Por que os filhos têm que levar o nome que os pais deram? E vamos conver cada nome também que a turma encontra por aí para botar as crianças, né? E atualmente tem que ter 30 Y e 40 Ws no nome. É aquela coisa linda. Mas mesmo assim tem que botar o nome. A criança vai passar o resto da vida tentando trocar, mas de início tem que colocar o nome. Por que o anjo mandou José colocar o nome naquela criança? O significado disso é assumir responsabilidade. É assumir responsabilidade. Quando no meu relacionamento eu faço tudo direitinho, eu vou lá no cartório, eu faço o casamento no cartório, eu estou assumindo responsabilidade pelo meu casamento. Quando eu me torno membro de uma igreja direitinho, com profissão de fé, com batismo, eu estou assumindo responsabilidade com aquela comunidade de fé. Quando eu coloco o nome na minha criança, eu estou assumindo a responsabilidade com aquela criança de educá-la e cuidar dela para sempre. E esse para sempre é para sempre mesmo. Minha mãe foi embora há poucos dias com 85 anos, e eu com 63, ela ainda me chamava de nenê. Eu olhava para os lados assim, para ver se não tinha ninguém enxergando assim. Geralmente só tinha o pessoal da família mesmo que já sabia, então não tinha problema. E eu não falei para vocês esse apelido, hein? Nem se atrevam. Sei que tem uns engraçadinhos aí que depois, nenê. Então, nem se atrevam. Mas é a questão da responsabilidade. Os filhos são eterna responsabilidade dos pais. É isso que o anjo estava dizendo para José. Quando José coloca o nome segundo o padrão bíblico, ele está assumindo responsabilidade. E José acolhe Jesus nesta sequência. José acolhe Jesus, José muda os seus planos pessoais. Está prestando atenção nessa sequência? Até o momento que o anjo conversa com José, José tinha tudo planejado, até o plano de ir embora de madrugada. Mas quando a palavra de Deus chega para José, José assume o menino, José muda os seus planos pessoais, e José ajusta a sua vida à vontade de Deus. Aqui está a grande luta de todo ser humano, ajustar a própria vida à vontade de Deus. E quando nós fazemos isso cada dia um pouquinho mais, nós ajustamos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, nós podemos nos assemelhar àquilo que o próprio apóstolo Paulo disse um dia: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo foi abrindo mão da sua vida e assumindo a vida de Jesus no seu ser, a ponto dele chegar e dizer: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Natal é isso.
Natal nos chama para isso. Natal não é só admirar Jesus no presépio. Natal não é só colocar o pisca-pisca na árvore. Natal, de verdade, é receber Jesus como absoluto Senhor da sua vida. O que é receber Jesus como absoluto Senhor da sua vida? Quem manda na sua vida é Jesus. Não são as pessoas, não são os relacionamentos, não são as finanças e não é o governo. Dono da sua vida é Jesus. Recebê-lo como Senhor muda todas as prioridades de uma pessoa. Receber Jesus como meu Senhor mudou as minhas prioridades e certamente mudará as suas. Receber Jesus como Senhor muda as palavras que você usa para se comunicar. O próprio Jesus, na fase adulta, vai ensinar isto. A boca fala do quê? O coração está cheio. Então presta atenção, se você fala muito palavrão, é porque o seu coração está cheio de palavrão. Se você resmunga demais durante o dia, é porque o seu coração está cheio de ingratidão. E assim consequentemente. Aceitar Jesus, receber Jesus como Senhor, muda inclusive as suas escolhas. Porque na vida é tudo a escolha. Olha para a roupa que você está vestindo. Você escolheu vestir essa roupa hoje para vir para cá. Foi sua escolha. A única coisa que não foi escolha tua é o fato de você estar aqui hoje. Foi o Senhor que te trouxe aqui. O Senhor havia reservado esse momento desde antes de o mundo ser mundo. Mas você gerencia e administra a tua vida particular. Então você escolhe a roupa, você escolhe o caminho para voltar para casa. E ter Jesus como Senhor muda as escolhas das pessoas com quem você quer andar, dos lugares que você quer frequentar. Ter Jesus como Senhor muda tudo isso. Ter Jesus como Senhor muda os relacionamentos. Porque aves da mesma plumagem voam juntas. Ah, pastor, você já falou isso umas 10 vezes, então eu vou falar 11 agora, tá? Você não vê maritaca voando com pardal. Você não vê urubu voando com maritaca. Vê? Não, né? Aves da mesma plumagem voam juntas. Intimidade com Jesus não é emoção passageira. Intimidade com Jesus não é arrepiar a pele. Não é só isso. Intimidade com Jesus não é chorar na presença de Jesus, não é só isso. Pode ser estas coisas também, mas não só isso. Intimidade com Jesus é caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus é caminhar com Jesus na segunda-feira. Caminhar com Jesus é caminhar com Jesus no trabalho. Caminhar com Jesus é caminhar com Jesus dentro de casa. Caminhar com Jesus é caminhar com Jesus nas suas decisões, pequenas ou grandes. Concluindo, o Natal é Deus dizendo para cada um de nós, e presta atenção nisso, Deus está dizendo para você: eu vim e não fui embora nunca. Eu não fui embora. Fisicamente, é óbvio que ele teve que passar pelo mesmo processo que todos nós passamos, ou ele não teria feito o grande milagre de vencer a morte, porque ele nunca teria morrido, não é? Mas ele mesmo disse: eu vou para o Pai, mas vos mandarei o Espírito Santo, e ele estará com você todos os dias, fazendo vocês lembrarem das coisas que eu tenho ensinado. Bom, meus queridos, para lembrar você precisa ter contato. Se você não tem contato com a palavra de Deus, nem o Espírito Santo faz você lembrar. Você vai lembrar do que você nunca leu? Você vai lembrar do que você nunca ouviu? Esse é outro trecho que diz a palavra de Deus: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Logo, não é ouvir qualquer coisa, não é emprestar o ouvido para qualquer coisa, porque a palavra de Deus continua: a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer ter a sua fé fortalecida, enche o teu coração da palavra de Deus.
Você não vai ter a sua fé fortalecida lendo Paulo Coelho, Augusto Cury, Agatha Christie, assistindo o vídeo do Pablo Marçal. Nada disso vai fazer a sua fé se fortalecer. Só a palavra de Deus tem esse poder. O evangelho que nós lemos hoje em Mateus nos lembra que Deus conosco não é slogan religioso. Deus conosco é realidade viva, que a gente sente no dia a dia, nas nossas coisas, nos nossos lugares. E a frase que fica aqui dessa noite é muito simples e profundamente simples. Se Deus está conosco, como de fato está, na nossa vida, na tua vida, nada é insignificante demais para Ele. Nada é insignificante demais para Ele. Se Deus está na tua vida, cada detalhe é importante para Ele. Até lavar um copo. Até um copo você pode lavar e pensar assim: vou lavar este copo para servir uma água fresca para Jesus. Porque isso vai acontecer. Se você servir a um dos meus pequeninos um copo de água fresca, a mim o serviste. Foi o próprio Jesus que disse isso. Então leva isso para a sua semana. Leva isso para esse período de Natal. Faça muita oração. Não precisa ser longa. Pode ser oraçãozinha curta, de 3 palavrinhas, mas seja sincero nas suas orações. Diga para Deus aquilo que vai no teu coração. Se é medo, diz para Deus que você está com medo. Se você está feliz, diz para Ele que você está feliz, compartilha com Ele a tua felicidade. Ansiedade, conta isso para Ele, mas faça essa oração com sinceridade. Obedeça a Deus naquilo que você já sabe que é a vontade de Deus. Porque quando nós não obedecemos a Deus por desconhecimento da vontade dEle, o pecado é um pouco menor. Mas quando nós conhecemos a vontade de Deus e mesmo assim nós erramos, aí o pecado é maior. Pastor, não tem pecado maior, pecado menor. Claro que tem, o próprio Jesus falou que as pessoas que entregaram Jesus para ser crucificado, maior pecado tem. Se Jesus falou maior pecado tem, é porque pecado tem tamanho sim. Então precisamos pensar nisso. E confie em Deus. Talvez Natal seja isso, a maior mensagem de todas. Confie em Deus, ainda que neste momento você não entenda todo o processo. Confie em Deus, ainda que neste momento você não entenda tudo o que está acontecendo à tua volta. E a dificuldade de entender é porque a gente não domina o futuro, que para nós ainda não chegou, mas Deus está lá, com muita segurança te esperando. O menino da manjedoura é o Salvador do mundo e Ele continua presente. Esta é a grande mensagem do verdadeiro Natal. Que Deus nos abençoe.